O suor que escorre do rosto do trabalhador gera a riqueza do país. O trabalhador brasileiro é um tesouro que precisa ser protegido. Garantir que nada nem ninguém ameacem essa riqueza é uma das funções do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, no exercício das suas funções constitucionais, que são a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais individuais indisponíveis dos trabalhadores, atua como órgão interveniente perante o Tribunal Regional do Trabalho, seus órgãos de primeiro grau e também perante o TST, emitindo pareceres nos processos que são submetidos à sua análise e participando de audiências e sessões de julgamento sempre que há interesse público envolvido nas matérias. Na sua função de órgão agente, que é hoje a mais representativa do Ministério Público do Trabalho, tem-se aí o exercício de sua função promocional, a de promover justiça, e ele o faz a partir de 8 áreas temáticas que representam as estruturas pelas quais os membros do Ministério Público do Trabalho atuam e fazem cumprir esses mandamentos constitucionais de defesa dos trabalhadores. Ministério Público do Trabalho, 20 anos de Espírito Santo. 1991. Fernando Collor é o presidente da República. Albuino Azeredo, o governador do estado. O mundo assiste pela primeira vez uma guerra pela televisão, ao vivo. A Guerra do Golfo. Era um ano de inflação alta, o dinheiro se chamava cruzeiro e tinha até nota de 50 mil cruzeiros em circulação. Em 1991, o trabalhador capixaba ganha um importante aliado no estado. Chega ao Espírito Santo o Ministério Público do Trabalho. Antes da instalação do Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo, juntamente com a Procuradoria Regional, na época, eu, advogada, íamos para o Rio de Janeiro, onde fazíamos as sustentações dos nossos recursos e dos nossos dissídios coletivos. Na época, eu, conselheira da ESAT, trabalhei para a instalação do tribunal e da procuradoria aqui no estado. Após a instalação, a vida nossa de advogados trabalhistas, especialmente aqueles que trabalhavam com dissídio coletivo, que era o meu caso, tivemos a vida facilitada. O Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo começou a funcionar numa salinha, aqui no prédio do TRT, no centro de Vitória. À época, enquanto se dava a instalação, nós ficamos sediados aqui no TRT, numa sala aqui no tribunal, uma pequena sala, aproximadamente uns 9 metros quadrados, uma sala pequena, que só tinha um espaço para uma mesa, uma cadeira, e o espaço físico todo era tomado pelo número de processos que nos foram repassados pela PRT da primeira região. Uma casa em Bento Ferreira foi a segunda nova sede do Ministério Público do Trabalho no estado. Naquela época, o Ministério Público atuava muito mais nas questões de defesa da legalidade, dos atos do poder público. E, a partir de então, a instituição passou a atuar muito mais na defesa dos direitos sociais, lutando pelas questões sociais e promoção dos direitos humanos no campo das relações de trabalho. Em 1993, a Lei Complementar 75 amplia a atuação do Ministério Público do Trabalho. Em 1997, o Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo ganha casa própria. A aquisição da nova sede do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo deve ser lembrada como um marco do esforço e da competência dos nossos servidores. Para a nossa vinda para o bairro Mata da Praia, nova e confortável sede, deu-se em razão da competente atuação da Procuradoria-Geral para liberar dinheiro,
os parcos recursos financeiros existentes à época e dos nossos servidores, abnegados e competentes, que não mediram esforços para que a sede fosse ocupada num tempo recorde, em menos de 72 horas após a entrega do prédio. É de se lembrar que os nossos servidores, espontaneamente, sem nenhum ônus para a União, puseram a mão na massa literalmente, pintando paredes, abrindo espaços, fazendo a rede de informática integralmente do prédio, sem o dispêndio de um centavo sequer, até porque não existia verba orçamentária naquele momento. Então, estão de parabéns os nossos servidores daquela época. Não vou declinar o nome de cada um deles para não cometer nenhuma injustiça, mas todos os nossos servidores, nossos antigos servidores, sabem o que passaram aqui para que essa sede fosse inaugurada naquela época. A nova casa acolhe as primeiras grandes demandas do Ministério Público com base nas 5 áreas prioritárias de atuação definidas no ano de 99. O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo ter proposto a primeira ação civil pública com o objetivo de inclusão de portadores de deficiência no mercado de trabalho é realmente um marco histórico. Mas o que realmente deu efetividade foi a parceria feita com o INSS, o Cine e o Ministério do Trabalho na década de 90, muito antes até do ajuizamento das ações. Essa atuação parceira com as instituições objetivou a contratação quase que imediata, num período menor que 6 meses, de mais de 400 trabalhadores sem chance no mercado de trabalho. O Ministério Público do Trabalho no Estado do Espírito Santo tem atuado de forma efetiva no combate ao trabalho escravo. A primeira ação civil pública ajuizada pela Procuradoria do Estado do Espírito Santo foi relativa ao trabalho escravo, ainda no ano de 1992. Infelizmente, embora o Estado do Espírito Santo não seja um estado que seja um foco grande de trabalho escravo, nós encontramos ainda essa situação degradante. Em 2001 foi criada a Subcomissão do Mármore e Granito. Em 2004 entram em funcionamento as Coordenadorias de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, CONAFRET, e de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, CONAP. Com o passar dos anos, o trabalho dos procuradores torna-se uma referência no Espírito Santo. As mediações do Ministério Público evitam greves e paralisações, trazem soluções que beneficiam toda a sociedade, ajudam a economia capixaba e evitam a sobrecarga do judiciário. A partir de 2006, a Procuradoria Regional do Trabalho inicia o processo de interiorização. São instaladas procuradorias em São Mateus, Cachoeiro e Colatina. O aspecto mais importante da interiorização do Ministério Público do Trabalho, no meu entendimento, é levar o Ministério Público do Trabalho aonde está o problema, onde estão acontecendo as lesões aos interesses do trabalhador. É o Ministério Público sair do gabinete aqui na capital, né, onde ele trata de longe a questão, e ir e vivenciar a situação no local em que está acontecendo o problema. O Ministério Público do Trabalho no Estado do Espírito Santo luta para garantir justiça nas relações de trabalho e na defesa dos direitos do trabalhador, dedicando-se às questões sociais.
A importância da atuação do Ministério Público do Trabalho vai além de uma atuação meramente repressiva, mas também preventiva, visando mostrar à sociedade quais são os direitos, quais são as regras que devem ser observadas. Aqui no Estado, nós participamos de diversos programas nacionais que são de fundamental importância para nós, como por exemplo na área de mineração, no setor sucroalcooleiro, no setor da construção civil. São focos que nós temos aqui no Estado e que nós temos trabalhado de forma efetiva, visando combater irregularidades, garantir a saúde do trabalhador e garantir melhoria na sua condição de vida. Em 20 anos de atuação, os procuradores do trabalho do Espírito Santo garantiram os direitos dos trabalhadores capixabas, investigando, apurando denúncias, ajuizando ações, fiscalizando a aplicação da lei, arbitrando e mediando a solução de conflitos em auxílio à sociedade, promovendo a melhoria das condições de trabalho. Decorridos 20 anos da instalação do Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo, a instituição encontra-se em pleno processo de modernização, com a implementação de diversos projetos, como o MPT Ambiental, MPT Digital, Identidade Visual e Planejamento Estratégico. Tudo para a melhor defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores. Ministério Público do Trabalho, 20 anos de Espírito Santo.